Shalom, amados irmãos, meu nome é Magno. Meu nome é Andressa e nós somos os irmãos Barbosa. No vídeo de hoje a gente vai estar falando como ter intimidade com o Senhor Jesus. É muito importante ter intimidade com Deus. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter intimidade com o Senhor. E hoje a gente está com uma convidada especial, a nossa mãe. Para quem não sabe, o nome dela é Cristina e é uma mulher de Deus, assim como todos aqui de casa somos de Deus, né? Somos cheios da glória de Deus. E hoje a gente vai estar falando sobre o que, irmã? Ela vai estar falando sobre intimidade, né? É muito importante porque cada coisa que a gente for fazer, a gente tem que ter aquela intimidade com o Senhor, porque se a gente não tiver intimidade com Deus, nada adianta, né? E ela vai estar falando como ela tem intimidade com o Senhor. Amém? Shalom, amados irmãos. E é isso, igual eles falaram. A gente tem que ter intimidade com Deus. Porque de nada adianta se você não tiver intimidade com Deus, né? A gente vai estar falando desde o começo que a gente começou a ter intimidade com o Senhor. Que foi quando a gente perdeu um amigo nosso aqui da nossa cidade. Ele infelizmente morreu afogado, né? E dali a gente começou a entender o que é intimidade com o Senhor. E a minha mãe vai estar falando, porque desde o começo Deus mostrou para ela onde que estava o corpo do nosso amigo e ninguém acreditava. Só que Deus usou ela para mostrar, até a nossa pastora de hoje, a nossa pastora Geiciane, ela estava lá também no momento e ela chegou a falar, não, vamos ver realmente onde que tá, se é ali mesmo que tá. E os bombeiros, né, foi juntamente com o pai do menino, lá, né, na verdade padrasto, para ver se era o corpo dele mesmo que estava ali. Porque sempre a gente estava indo lá orando, né, que é no parque aqui da nossa cidade, a gente sempre estava indo lá orando, para Deus mostrar onde que estava o corpo dele, porque já fazia 4 dias que ele estava perdido na água aqui, e ninguém achava. E a minha mãe, né, Deus mostrou para ela. E nesse dia, a gente estava à procura, a gente ia lá na Ilha Grande, na ponte da Ilha Grande, e todo mundo, ai, ele tá aqui, gritava o nome dele, chamava por ele, mas a gente sabia que ele não estava vivo. E Deus me mostrou onde que estaria o corpo dele. E eu falava, gente, o corpo dele está ali. E falei até para os bombeiros. O bombeiro procurou e não achou. Aí, no outro dia, o corpo dele no lugar que Deus me mostrou que estava, o corpo dele boiou. só para lembrar, para tá falando, confirmando, né, o que a minha mãe tá dizendo, ela tem um parque aqui na cidade, como a minha irmã acabou de falar, que se chama Pau d'Alho. E a minha mãe teve uma visão que o corpo dele estaria num bambuzal, que é em frente para uma área que dá pra gente enxergar esse bambuzal. E Deus tinha mostrado para minha mãe e para outra irmã de outra igreja, de outro ministério também. A mesma visão que a minha mãe teve, essa irmã teve, de que ele estava num bambuzal. E assim que minha mãe falou para os bombeiros que estava ali, os bombeiros, que ela falou, foi procurar, não achou naquele dia, mas no outro dia, quando a minha mãe retornou a falar para os bombeiros, porque Deus havia mostrado para ela que estava ali, né? Que o corpo dele estava ali. Quando eles foram procurar nesse bambuzal, até com o padrasto dele, eles procuraram lá e ele estava com as mãos abertas, assim como o povo fala, né? Porque eu não vi, mas estava com as mãos abertas e olhando para o céu. E é a mesma imagem que Deus mostrou para minha mãe, né? A mesma visão que Deus deu para minha mãe, né? E dali, antes de acontecer isso, a gente estava na casa dele. Ele já tinha sofrido esse acidente, já
desaparecido, né? E a gente estava indo orar, a gente estava indo na casa dele, estava tendo cultos na casa dele, que para todo mundo estar orando, né? Porque até então a gente queria encontrar ele vivo. Mas naquele meio termo que a gente estava indo orar na casa da mãe dele e tal, na casa dos familiares dele, Deus foi dando intimidade, que portanto que a gente orando dentro de casa, eu estava no quarto dos meus pais, eu orando, ali eu fui batizado em línguas, ali que eu comecei a falar em mistério, ali que eu fui batizado com o Espírito Santo, né? E a minha mãe também. Eu fui batizada dentro da minha casa. A gente estava orando para encontrar ele vivo, né? E Deus me batizou naquele momento ali. Nesse meio termo, o Deus batizando minha mãe, o meu pai não tinha aceitado Jesus ainda. Não era evangélico ainda Não no era momento. E ele acabou nesse meio tempo que nós três estávamos dando as mãos como de roda mesmo. Minha mãe começou a falar em línguas, meu irmão começou a falar em línguas. Nessa época eu ainda não era tão assim, tanta intimidade com o Senhor. Eu ia para a igreja sim, mas não tinha tanta intimidade. E nesse meio tempo meu pai chegou bêbado em casa, que ele bebia muito. E na hora assim que a gente começou a orar, né? Ele caiu no chão, Se ajoelhou. se ajoelhou assim e falou assim: eu quero Jesus que vocês servem. E naquele momento a gente se alegrou, a gente sabia que era ele que estava ali. Mas antes de acontecer isso, antes da gente começar a orar, ele chegou já assim, falando um monte pra minha mãe, falando que eu tinha namorado com o menino e minha mãe tava escondendo. Realmente, eu namorei com ele. Só que foi pouco tempo, eu não fiquei muito tempo com ele. E meu pai chegou assim, irado, quebrando tudo, porque ele não aceitava, né, que eu namorasse escondido. Sempre queria que eu falasse a verdade pra ele. E quando a gente começou a orar, ele pegou e caiu no chão e falou assim: eu quero o Jesus que vocês servem. E a gente estava indo para a igreja ainda. E a gente tinha recebido a notícia que ele realmente estava naquele bombuzal. E eu saí desgovernada, né, pelas ruas, pra falar com a minha amiga que tinha achado o corpo dele, que era amiga dele também. E a minha mãe também ficou arrasada, meu irmão. E a gente foi para a igreja naquele dia. E naquele dia, Deus tinha me mostrado realmente que ia batizar minha mãe em línguas, né? Que ia batizar ela. E aconteceu, né? E dentro de casa mesmo, ela teve intimidade com Deus. E o irmão também. E ali a gente foi batizado com o Espírito Santo, né? E intimidade com Deus é isso, irmãos. A gente orar, tá jejuando, sempre tá buscando ao Senhor, sempre tá se consagrando, porque a gente sem tá se consagrando, sem jejuar, sem orar, como a gente vai ter intimidade com Deus, né? E intimidade com Deus é isso. Eu vou estar contando aqui mais uma intimidade que eu tive. O meu irmão ficou doente e ficou internado na UTI 60 dias. E esses 60 dias nós se revezávamos, eu e minhas duas irmãs, né? Um dia ia eu, um dia ia outra irmã. E nesse dia que eu fui, eu coloquei a mão no ombro do meu irmão e ele estava sedado, ele não conseguia conversar, ele não conseguia falar. E Deus falou comigo que ia recolher ele. Aí eu saí de lá em prantos, até o Magno estava comigo. Ele falou: o que aconteceu? Eu falei: Deus falou que vai recolher o Paulo. Aí eu falei, ele falou: meu Deus. Aí eu vim, a gente veio embora, eu vim no trem chorando, eu vim no trem toda, sabe, arrasada. Só que até então eu não sabia se era o Espírito Santo de Deus falando comigo ou se era coisa da minha cabeça. E eu vim chorando, 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 chorando. Cheguei na igreja e falei pro pastor que a gente congregava em outra igreja. Desculpa. Porque a gente era também novo convertido, entendeu, irmãos? A gente era novo convertido, então ali a gente não tinha entendimento do que era aquilo. Então a minha mãe pensou o quê? Parou de gravar. Então, é erro aqui na câmera, irmãos. Não para de gravar não, irmãos. Ali, a minha mãe
não sabia entender o que era, se era Jesus que tinha falado com ela ou se era o diabo, né? Soprando alguma coisa na mente dela, no ouvido dela, né? Mas ali ela foi falar com o nosso pastor, né, mãe? Isso. Aí eu cheguei e falei com o meu pastor. E falei pra ele, ó, eu coloquei a mão no ombro do meu irmão e Deus falou pra mim que vai recolher o meu irmão. Aí ele falou assim, irmã, realmente Deus vai recolher o seu irmão. Eu não quis falar pra você, porque eu já vi que você estava muito magoada, muito chateada, mas foi Deus que falou com você. Confirmou. Deus confirmou. Aí eu tive mesmo a certeza, né, que Deus ia recolher ele. E realmente, Deus recolheu ele. No outro dia, a gente estava dormindo, de manhã cedo, minha tia ligou. Eu atendi o telefone e falei, oi tia, ela, filha, cadê sua mãe? Eu falei assim, minha mãe tá aqui, por quê? Ela, deixa eu falar com a sua mãe. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí a gente já ficou assim, né, meio, porque ele era o único homem, ele era o nosso único tio, ele sempre ia na nossa casa, então ele sempre falava as coisas pra mim. Tanto que ele falava, você vai ser modelo, Andressa, você vai ser modelo, vocês vão colocar um aparelho, vão ficar lindos. E realmente eu fiz um book de modelo, só que a gente já deixou, né, no passado. E a gente realizou, né, os sonhos dele, que era dele ver a gente mesmo assim. E naquele momento, minha tia ligou e falou com a minha mãe, falou com a minha mãe que ele tinha falecido. Naquele momento, minha mãe ficou sem chão, tanto que ela não queria falar pra gente o que tinha acontecido, mas a gente já sabia que o telefonema não era em vão que ela tinha ligado naquele momento. E irmãos, só testificando aqui, você que tem um parente que está internado, está na UTI, o que nós queremos é que o nosso parente, que Deus não leve nossos parentes. A gente quer sempre, a gente pede a Deus, Senhor, cura o meu irmão, cura o meu tio, cura o meu pai, tira o meu pai dali. A gente só pede para Deus, mas a gente não fala para Deus, Deus, faça o seu querer na vida dele. E a partir do momento, e a gente fazia isso, Senhor, cura meu tio, a Andressa falava. Eu falava, Senhor, cura meu irmão, tira ele de lá. Só que até então a gente orava todo dia assim, pedindo a cura, pedindo a cura. E no dia que a gente falou, Senhor, faça a tua vontade na vida dele. Se for para o Senhor levar, o Senhor leva, que ele é teu. Se for para ele ficar aqui, ele vai ficar. A partir do momento que todas as irmãs, minha mãe, minhas duas tias, e nós falamos isso, entregamos na mão de Deus, Deus recolheu. Deus queria fazer a vontade dele, só que a gente estava tipo prendendo. A gente não queria que acontecesse isso realmente. E acabou que a gente abriu mão e Deus acabou fazendo a vontade dele, né? E é isso, irmãos. Elas estão se esquecendo. São 3 tias, né? Tia Isabel, tia Ana e tia Luciana, né? É porque é tanta coisa na nossa cabeça que a gente acaba esquecendo. Amém? Mas é isso. A partir desses momentos, a gente começou a ter intimidade com o Senhor, saber o que é intimidade com o Senhor, né? Que é o Senhor falar com a gente através de orações que a gente faz, né? E é igual essa semana, eu estava fazendo oração no canal e eu nunca tinha revelado algo, né? E Deus me entregou algo para estar falando pros inscritos do canal, né? Que Deus estava livrando, que Deus estava tirando o câncer, né? Porque uma pessoa do canal tinha ido no hospital aquele dia e tinha o diagnóstico de câncer. Mas eu creio que Deus já entrou com providência e quando essa pessoa fazer esse novo exame não vai ter mais nada. Amém? E sempre a gente tem que ter intimidade com Deus. Porque se você não tiver intimidade com Deus, como que você vai viver? Você tá ali na igreja, você tem que estar ali com um propósito, entendeu? Tem que estar ali com um propósito, se você não tem intimidade com Deus ainda, peça pro Senhor te dar intimidade com Ele. Você tendo intimidade com o Senhor, Ele vai te revelar visões, Ele vai te mostrar coisas espirituais que você nunca viu. Como eu já tive muitas intimidades com o Senhor, Deus já me permitiu ver várias coisas. Tanto que no próximo vídeo a gente vai falando de anjos e demônios na sexta-feira. A gente tem que se preparar.
A gente tem que se preparar antes de falar de demônios, antes de falar de anjos, porque não é aqui chegar e falar, aconteceu isso, demônios faz isso, anjos faz isso, não adianta a gente chegar aqui e falar isso. A gente Porque tem a que gente tem que orar orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que se consagrar, pra estar entendeu? falando. Pra estar falando sobre isso. Porque se a gente começar a falar que, porque demônio faz isso, porque anjo faz aquilo, vai que o Senhor permite a gente ver. E o que a gente vai fazer? Entendeu? E só lembrando que a base de tudo é a oração. Orem, irmão. Orem, orem e orem. Não deixem de orar nunca. Não deixem de orar nunca, porque o que Deus permitiu nas nossas vidas, Ele permite na vida de vocês também. Tenham fé. Amém? Amém? E esse foi o vídeo de hoje, né? E que você possa se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o seu like, que nós precisamos muito da ajuda de vocês para estar divulgando esse canal. Amém? E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo, que vocês possam pegar essa intimidade para vocês, que vocês comecem a orar mais, se consagrar, jejuar, para vocês terem uma intimidade com Deus, assim como nós temos, de visões, de Deus revelar coisas, de Deus estar mesmo trabalhando. Amém? E é isso. Nos perdoa, irmãos, porque o nosso vídeo está ficando muito grande, mas é que quando a gente começa a falar, Deus começa a pôr no nosso coração coisas para a gente estar falando, e é isso. A gente, né, tudo que o Senhor fala pra gente, a gente tem que estar passando, porque se a gente guarda para a gente, depois a gente paga muito preço, né? E o preço é alto. Mas é isso, que o seu domingo seja muito abençoado e que a sua semana também seja uma bênção. Amém? E tchau para todos. E é isso. Amém? Tá.